todas as marcas à sua disposição. Universo dos Cartuchos, atendendo com qualidade desde 2008. Galeria Marquese, no centro de Petrópolis. Telefones 2242-5148 e 98851-5149. O restaurante O Temperado, você já conhece. Comida fresquinha, com sobremesa e cafezinho incluídos. O Temperado abriu um novo espaço no mesmo endereço. Agora você tem mais comodidade e conforto. Restaurante O Temperado. Aqui a comida tem gostinho de quero mais. Rua do Imperador 218, no centro de Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez estamos no ar, entrando na sua casa, levando aquelas reflexões que conduzem você ao estado de paz, como tantas vezes já comentou comigo. Por que isso? Porque a doutrina espírita veio nos ensinar que o amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Pois é, isso é até uma música do nosso querido Cabete, que também já está no mundo espiritual. Mas então a gente entender que quando conhecemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, a gente tem felicidade dentro de si. E quando a gente exala amor e vive no meio de outras pessoas, isso contamina outras pessoas. Estar junto de Chico Xavier era uma maravilha, porque a gente não tinha nem condições de levantar a voz perante ele. Quando a gente tentava ocultar alguma coisa, ele revelava o outro lado da questão. Então, a própria doutrina espírita, porém, é soberana nesse sentido. E ela diz, na pergunta 982, tantas vezes por nós citado, ela diz, se é necessário ser espírita para se salvar, para estar bem após a morte? E a resposta dos espíritas é enfática, não há necessidade. Muita gente não teve oportunidade de se esclarecer. O que salva, o que melhora o homem após a morte, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É difícil? É um caminho. Mas olha, nós fomos criados simples e ignorantes, porém na pergunta 804 diz lá, porém destinados à perfeição. Nós, depois de centenas, talvez, de reencarnações, ou algumas dezenas, pelo menos, como nós vemos na literatura espírita, então nós vamos alcançar um estágio que no futuro será um estágio para ajudar ao Senhor da vida, a Deus, também, como? Como Jesus fez. Jesus é responsável pela evolução no planeta Terra. Quem sabe um dia nós também vamos ter isso. Uma coisa importante, nós somos imortais. Vamos morrer muitas vezes, mas desencarnar também. Porém, quando desencarnamos, e nós depois vamos ver o que é encarnar e desencarnar mais uma vez, quando nós desencarnamos, nós continuamos vivos. Que bom, não tem essa história de ir para o céu mirífico, porque ninguém sabe onde é, e também não temos mérito suficiente para isso, ou de ir para o inferno, ou para o purgatório, ou para o limbo, ou dizer para onde vai. Não, nós vamos voltar à vida um tempo depois. Como diz o Antigo Testamento em palavras tão bem expressadas, justamente quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, lá no primeiro mandamento, quando ele volta, na terceira e na quarta geração a gente retorna. Uma geração em torno aí de 25, 30 anos, dá 75 para a gente ficar no mundo espiritual e aprender uma outra reencarnação. Não é uma maravilha? Com tudo isso é explicado, não traz paz para nós? Nós vamos encontrar com os seres que nós amamos de novo. Isto é uma maravilha quando nós nos conscientizamos. Como está, Vequimilha? Está tudo bem? Seu Grama, eu estou tentando melhorar cada vez mais. Mamãe está bem? Está ótima, com certeza, com 91 anos de idade, está muito bem, graças a Deus. Eu peço aos nossos amigos telespectadores para hoje, excepcionalmente, estou pedindo a você também, a oportunidade de usar aqui as palavras, logo no início do programa, para, honestamente, parabenizar a minha esposa pelo fato dela, hoje, dia 13 de fevereiro, ela fazer 80 anos. E estando comigo há mais de 65 anos, que estamos namorando desde aquela época, porém,
Vou fazer esse ano, agora dia 1º de março, 61 anos juntos, casados, então não é fácil, é difícil, mas é um caminho que conduz aos homens aos parâmetros da luz. Não foi assim que nós falamos? Foi, exatamente. Então, Vec Miller, eu lhe dou parabéns, Barli, que Deus passe feliz, claro, e que quando chegar o dia de você retornar ao mundo espiritual, esteja em paz e tua mãe e teus seres queridos te recebam lá. É o meu abraço via Embratel, como se costuma dizer, ou pelo espaço. Perfeito. Vamos lá, Vec Miller, por favor, diz para nós aí Alô, quando pessoal, é que nós vamos ter o programa. Mais uma vez estamos no programa Enfoque Espírita. Dona Marli, o meu abraço sincero e amigo a ti, que muitas vezes, sem querer, você me puxou as orelhas e foi muito bem puxadas as orelhas com determinados assuntos. Lhe agradeço, que Jesus sempre lhe abençoe. Então, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e reclamações. Pode ser visto também pelo Facebook. É só digitar lá em cima, assim, TV Cidade de Petrópolis, tudo junto. E você vai ver toda a grade de programação deste canal, mostrando o que está sendo de melhor via para todos. E também as perguntas podem ser direcionadas para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Podemos ler então, seu Gama? Podemos sim, vamos lá, estou deixando você continuar para ler a página número 5, se não me engano. Isso. Não é isso? Então, Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier. Olha o título, por favor. Com amor. Não foi por acaso, pode estar certo. Com certeza que não. É uma declaração de amor, seu Gama? Via Embratel. Tá certo, sim. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses 3,14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tiar divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio.
entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Muito ótimo, linda essa página. Muito e muito excelente. Oportuno. Muito bom. Então, seu Gama, o senhor vai falar sobre os núcleos espíritas ou vai deixar para depois? Não, acho que vamos deixar tudo para depois, porque não sei se vai dar tempo, porque esse trecho que nós vamos falar, ele é um pouco complexo, que envolve alguma coisa de medicina. Perfeito. Então eu preferi deixar isso de lado e tocar exclusivamente nesse aspecto que é complicado de entendimento. Tá? Perfeito. Então, o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes, já estudamos toda a primeira parte, a segunda parte é dividida em 11 capítulos, estamos estudando o 8º, cujo título é Da Emancipação da Alma, agora sob o subtítulo Letargia, Catalepsia e Mortes Aparentes. Aí nós vemos tudo isso no Livro dos Espíritos, ok? Vamos lá. Permita-me antes, então, apenas para um comentário, para que o nosso amigo telespectador entenda esse contexto, porque senão ele parece desfocado. O senhor Allan Kardec não era médico, a medicina era muito atrasada no seu tempo, lembremos isso, para falar apenas da anestesia. Mas, se nós vamos falar de emancipação da alma, significa que nós temos 2 estados, a alma após a morte, né? O espírito após a morte, tá? E alma e espírito é a mesma coisa, a diferença, nós sabemos e já ensinamos aqui tantas vezes, comentamos, que a alma é apenas o espírito encarnado, que produz também determinados fenômenos, e hoje vamos ver alguns deles. Porém, desencarnado, então, é a verdadeira vida que está no mundo espiritual. Então, para que a gente entenda, a alma, em determinadas condições, ela tem determinadas propriedades. Então, nós vamos ver o seguinte, qual é o estágio normal de um ser encarnado? É como o Vec Miller aqui na nossa frente. É o estado de vigília. Você está acordado. Essa explicação, uma vez dada, é fácil de se entender. O segundo estado, que acontece com frequência em todos nós, ou com alguma raridade, mas quase sempre, diz a ciência, quase todo dia, é o estado do sonho. Então, nós temos sonhos bons, sonhos maus, e através do sonho, às vezes, algumas revelações. Depois, esse estado de sonhos, ele se aprofunda. E nós, então, Kardec chama isso de sonambulismo. Então, nós vemos que é nesse estado de dormindo que os fenômenos de sonambulismo acontecem. Tá? Então, às vezes, a pessoa se levanta, alguns fazem barba. Historicamente, é lembrado de um médico que, durante uma fase importante da vida dele, mas ele, naquela época, fazia os medicamentos, tipo como se faz na homeopatia. Então, ou fazia pelo menos. Então, ele era visto à noite preparando as poções todas, porque ele não podia faltar. E a vida não dava tempo para ele, era muita gente. Então, ele fazia. Então, primeiro vigília, depois sonho, depois entra o estado de sonambulismo. Mas esse estado de sonambulismo pode se aprofundar. Então, nós entramos num estágio ainda mais poderoso, que é o estado de êxtase. Nesse estado, por exemplo, tivemos um indiano, provavelmente mais tarde vou ter oportunidade de falar dele, embora o nome não seja problema, mas era um menino de 16 anos. Ele deitou-se ao lado de... Estava acostumado a fazer a meditação, entrar em êxtase. Então, ele deitou-se numa árvore que tinha digamos assim, um local onde ela já tinha estragado a raiz, alguma coisa, e tinha como se fosse uma toca naquela árvore. Ele deitou ali dentro e adormeceu. Mas ele já estava ali sem tomar água, sem nada, extraindo de onde? Com vigilância, aí passaram a vigiar depois de algum tempo. E ele estava lá já há mais de 16 dias, tranquilo, dormindo sistematicamente, ninguém o tocava, porque ele estava em êxtase, às vezes suava, às vezes não suava. Não bebia nada, sabe, não comia nada. Isso é o estado de êxtase. Quando, então, às vezes as pessoas revelam o estado que estão, outras vezes fazem revelações extraordinárias. Se tivermos oportunidade, nós vamos falar de um cidadão americano, Edgar Cayce. Edgar Cayce,
que consta aí, pode entrar na sua, na sua internet e verifica. Obrigado, Vec Miller. Então você vai ver quem foi Edgar Cayce, que fez em vida, dormindo, parado, de olhos fechados. As pessoas passavam ao lado dele, ele fazia o diagnóstico do que a pessoa tinha naquela época, vamos dizer, o dia do nascimento dele, morte. E ele, desde daquele dia, ele fazia o diagnóstico e a pessoa ficava curada. Além dos diagnósticos e previsões que ele fez também, que podemos tocar. E depois, então, para entender isso, nós temos que falar um pouquinho de evidência e clarividência. Lembrando que são coisas diferentes, estágios diferentes. Então, a evidência é o que normalmente aquilo que era chamado profeta antigamente tinha. Vejamos que não é bem assim. Olha só, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Vamos entender. Abre aspas. Antigamente Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao profeta, porque o vidente de hoje antigamente se chamava profeta. Né? Ou vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então o profeta de hoje, que nós conhecemos na Bíblia, no passado não era mais do que um simples vidente. A clarividência é outra coisa, é um estágio que pode acontecer estando a pessoa no sonho, pode ter no sonambulismo, pode ter no êxtase, que é um sonambulismo muito mais aperfeiçoado. Entendido isso, então aí aparece a dupla vista ou segunda vista, que são situações que as pessoas têm quando estão em clarividência. Kardec chama de segunda vista, porque ele vê e relata coisas como o nosso americano fazia, de olhos fechados. Então Kardec chamou isso de segunda vista. Né? Por quê? Porque segunda vista, ou dupla vista, porque ele tinha uma vista, cara, ele curava as pessoas de olhos fechados, dava o diagnóstico completo, ele olhava dentro das pessoas. E há registro disso, foi tudo registrado. Então, como explicar? Dizer que não aconteceu? Não, tem outros fenômenos no mundo. Então agora, numa visão geral, lembrando, vigília, sonho, sonambulismo, êxtase, que para entender isso tem que falar de vidência, aliás, de clarividência, clareaudiência também, mas vidência ou clarividência, para diferenciar um do outro, de dupla vista, que é consequência, ou também chamado de segunda vista. Podemos ir para as perguntas agora? Não, com certeza. Porque aí deu um visual. Tá? Perfeito. São, portanto, os estágios da alma. Perfeito. Primeira pergunta. Como o Espiritismo explica que alguns letárgicos ou catalépticos vejam e ouçam o que se passa em volta deles, mas não conseguem se comunicar? É pelos olhos que tem essas percepções? Na verdade, é a vista do espírito. Se você preferir, é a vista da alma. Mas eu tenho que aprofundar essa questão, e para eu poder aprofundar, eu estou no final do primeiro, precisando parar, por causa do primeiro intervalo. Mas eu ainda vou caminhar mais um pouquinho para dizer o seguinte. É pelo espírito que ele vê. Porque estando os olhos fechados, é pelo espírito, automaticamente. Então, letargia e catalepsia são perdas da consciência, momentaneamente, e que nesse estado o paciente revela coisas que os outros não estão vendo, e ele está. Né? Perfeito. Então, nós temos aí uma situação em que há, principalmente, nesses casos, a insensibilidade de movimento. Eles ficam como que paralisados, entendeu? E aí, então, manifesta-se ou uma coisa ou outra, ou a letargia, ou que é um estado momentâneo, ou seja, na letargia você continua relaxado, aquela coisa, mas era o estado de Edgar Cayce, ele não estava endurecido. Mas na catalepsia, que já é um estado doentio, podemos dizer que é tratável, inclusive, na catalepsia ele entra no estado como se ele estivesse morto, endurecido. Perfeito. Tá? Perfeito. E até você pode provocá-lo, digamos assim, você pode provocá-lo através da hipnose. Pode sim, através da hipnose ou através de medicamentos. Tá? Perfeito. Mas normalmente é tratado para isso. Bom, nós temos que fazer o primeiro intervalo, ok? Eu e Getúlio, podemos fazer o primeiro intervalo? Então voltaremos em 1 minuto. Até já.
por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita, hoje abordando, sobretudo e principalmente, a emancipação da alma. Exatamente. Em que estados ela acontece em algumas pessoas, não todas. Perfeito. Mas todos nós temos essa qualidade, porém, ainda não desenvolvida. Perfeito. Dois exemplos que eu gostaria de citar. Senhor. A filha de Jairo e também Lázaro são dois exemplos citados Que na no Bíblia passado, para isto. no passado, se enterravam as pessoas sem o que hoje é exigido, um atestado, porque o médico deve examinar. Uhum. Mas o que acontece é que não tinha essa, digamos assim, esse crescimento da ciência naquela época, então não modificava. De forma que, por exemplo, quando se fala de Lázaro, os discípulos dizem, Lázaro, que era grande amigo de Jesus, Lázaro morreu. Ele disse, não, ele não morreu, apenas dorme. Os discípulos esperaram um pouco, Jesus, de novo, mestre, o senhor não vai ver Lázaro, Lázaro apenas dorme. E ele 3 vezes disse, aí ele disse, não senhor, ele morreu. Eu disse, então tá bem, então morreu. Veja que Jesus concordou, porque não adiantava para ele naquela época e com o conhecimento que ele tinha, que ele estava em estado cataléptico. Jesus sabia, pelo desenvolvimento moral e intelectual dele, mesmo para a época. Para os encarnados, sim, mas para os desencarnados ele sabia perfeitamente o que estava ocorrendo. O caso. Perfeito. Então, gente, são exemplos que a gente vê exatamente a relação da Bíblia escrito lá com o que nós estamos dizendo aqui através do seu Gamas. Tudo que o Espiritismo ensina, sem exceção, interpretações divergentes existem, mas tudo está na Bíblia. Com certeza. Tranquilamente. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta. Como o Espiritismo explica os relatos de pessoas aparentemente mortas, mas que voltam à vida fazendo relatos de tudo o que se passou à sua volta? Eu gostaria de antes fazer uma consideração, porque nós vamos falar sobre isso o dia inteiro. Então, eu acho que essa consideração é importante a gente tocar. Qual é essa consideração? É que naquela época, você vê na Bíblia, não tem essa expressão. Então, naquela época, nós vimos uma coisa interessante acontecer, o trabalho da mente. Mesmo hoje em dia, a mente é relativamente pouco estudada, porque ela não é, eu vou repetir, a mente não é física. A mente não é física. O cérebro é físico, você pode estudá-lo, mas a mente, você pode estudar o fenômeno. Joana de Anjos, então, diz, o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Portanto, esses estados todos de estar desperto, depois de sono, depois de sonambulismo, e vai crescendo, né? Pode apresentar outros fenômenos. Então, lembrar bem, até letargia e catalepsia vão entrar também. Então, naquela época já acontecia. Jesus foi claro ao dizer, Lázaro apenas dorme várias vezes. Por isso foi fácil dizer para ele, Lázaro, desperta. Ele levantou do túmulo e saiu. Depois está vários dias lá dentro. Até disseram para ele assim, mas ele já cheira mal. Eu disse, não importa, ele está vivo, pode que ele vai vir. Então, é claro. Perfeito, perfeito.
Agora vamos abordar sonambulismo. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 425 e 438. Mas olha, na letargia, tá? O corpo ainda tem movimentos, ele está em estado letárgico. Agora, na catalepsia, não. Ele apresenta como o corpo, fica tudo endurecido, como se o morto estivesse. Perfeito. E engana os médicos por vezes. E muitas vezes. Teve um artista brasileiro que foi enterrado vivo. Não me lembro o nome dele, não, só cito que às vezes os alunos lembram. Mas ele foi enterrado vivo. Quando foram, então, transportá-lo para um outro lugar, verificaram que ele morreu foi depois. Se virou lá dentro, tentou abrir e não conseguiu. Exatamente. Aliás, ele foi um artista de uma outra emissora e de grande conceito. Se havia durante o programa, pode ser eu acho que é Albertinho Limonta, eu acho. Não sei se é. Não é esse o nome. Sérgio alguma coisa. Bom, mas vamos lá. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase, como já naquelas relatos que nós fizemos, o êxtase é um estado de sonambulismo mais apurado. De tal forma que você vê que ele não está propriamente dormindo. Porque ele está dormindo, depois de 10 horas, 20 horas, ou até menos tempo, mas você vê que ele não está dormindo. Ele está em estado o rosto dele apresenta sintomas, tá? E então é estado de sonambulismo, porque se fosse no outro estado de catalepsia, então ele estaria endurecido, parecia morto. É apenas no êxtase um sono bem mais profundo. Então é quando o espírito apresenta uma característica bem maior de independência do espírito em relação ao corpo físico. Aí é que a gente vê que quem manda no corpo físico é o espírito, conduzindo bem ou mal. Então, quando os espíritos entram em catalepsia, eles não recebem, nesse estado e eles não recebem impressões de fora. Não adianta você falar com ele, a não ser que você tente retirá-lo daquele estado, pode fazer muito mal a ele. Sim. Então, deixa que ele vai acordar oportunamente, tá? Esse jovem indiano, que entrou no toco da árvore e ali ficou meditando, ficou muitos dias, a televisão filmando. Aí puseram que filmavam noite e dia para ver se ele comia de noite ou bebia. Sim. E depois de 10 dias, você não, ele não come nem bebe, ele está dormindo, está no estado de êxtase profundo, né? Aquelas coisas são capacidades que a alma tem, ou o espírito, a alma espírita, se ela mesma chose, como diz os franceses, é a mesma coisa, mas é a mesma coisa que um é no estado de encarnado e o outro no estado de desencarnado. Bom, então, o sonambulismo, em síntese, é um estado de independência do espírito, mas a letargia é um estado ainda mais profundo. Mais profundo. Tá? Perfeito. No caso do êxtase, vamos supor que vamos dormir e acordamos extremamente felizes. É porque é um estado de arrebatamento, de felicidade, porque o espírito saiu dali e teve coisas maravilhosas que foram reveladas a ele. Então ele entra naquele estado de felicidade. Exatamente. Entendeu? É onde eu queria que o senhor repetisse isso. Parece que a alma foi a outros mundos e voltou feliz, alegre, com tudo que viu. Conduzido, viu. Quem sabe foi ao nosso lar. Encontrou lá com a mamãe, com o papai. Não guardou aquilo, porque quem guarda, registra essas coisas é o cérebro. É o cérebro. Né? Aliás, o cérebro nosso registra tudo de dia. Quando a gente adormece, ele passa tudo para o corpo mental, para o perispírito. Isso. E é lá que eles ficam, registrados para toda a eternidade. Perfeito. E muitas vezes também não é permitido que você lembre. Quase sempre não é permitido, para não intervir na vida corrente de cada um. É do livre-arbítrio. Pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que supõe-se. Não raros são eles que os orientam e dirigem. Então, por isso que os espíritos têm imensas dificuldades de intervir na vida do outro, que poderiam criar muita felicidade e muita desgraça também. Perfeito. Levando a obsessões, levando a decisões como suicídio, isso, aquilo, então seria terrível, muito ruim mesmo. Muito ruim. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só o vidente entrando num estado estático? Bom,
Já vimos que o êxtase é um estado de arrebatamento ainda mais profundo que qualquer outro, cada vez mais independente. Mas a pergunta que você fez não é essa, é? Qual é? Repetindo a pergunta para a visão dos espíritos se produz no estado normal ou só o vidente entrando num estado estático? Nós diremos que não é num estado normal, porque ele está vendo, normalmente nós não estamos. Então não é um estado absolutamente normal. Mas é um estado considerado normal quando ele está mediunizado. Esse mediunizado pode ser consciente ou inconsciente. Por exemplo, o Chico Xavier tinha essas visões. E ele via tranquilamente, porque ele já tinha aprimorado aquelas qualidades. Então, para ele era natural ele ver, como ele disse para mim, só relembrando, né? Quem é aquele padre que está com ele? Depois, não é padre, é bispo. Quem é aquele bispo que está com ele? Eu digo, Chico, não tem ninguém lá. Tem, vai até lá, eu quero saber. E tinha. E o camarada disse, não, esse é meu pai, eu não tive. O camarada não, que ele era meu amigo, né? A pessoa que eu levei até o Chico. E ele disse, não, eu não tive pai, eu fui criado por bispo. Aí deu todos os dados. Eu olhei para o Chico, como é que eu vou pedir desculpa? Ali naquela hora, de bom, o Chico, nesse estado permanente de caminho da perfeição que ele tinha, se não já perfeito, então ele via e achava natural. E me perdoou por eu não ter acreditado nele. Eu não via nada, mas ele via. Porque era o estado normal. Então, há pessoas que só veem no estado mais avançado, no estado menor, porque aí é questão de elevação do espírito. Kardec deu os dados gerais, mas o resto é com a gente. Perfeito. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? Vai para o livro dos médiuns, no capítulo 19, que é o grande coisa que as pessoas têm que entender, pelo amor de Deus, e como se ignora isso. Deus me livre, mas é muita coisa que se ignora mesmo. O que é isso que ignora? É como você identificar se uma mensagem é verdadeira. Sim. É pelo conteúdo da mensagem. Exatamente. Como essa, por exemplo. Eu, na mesma hora, fui negando até encontrar a pessoa que no mesmo ambiente e na mesma hora, começou a chorar por sentir abraçado por seu pai adotivo, que era apenas um bispo. Então, veja só, é impactante, mas é o estado de cada um, né? O Chico vivia permanentemente nesse estado. Mas, gente, isso depois de décadas, muitas décadas de dedicação ao próximo. Então, eu costumo dizer, o Chico era tão diferente para que possamos medir como as coisas vieram no Chico, através de Deus, que é o Criador de tudo. A gente vê só a revelação, pode ter chamado a terceira revelação. Por quê? Por melhor que seja o escritor brasileiro, se for livros comuns, nem assim não acompanha, mas que tem um mínimo de coerência, literatura séria. Então você tem aí 20, 30 volumes escritos pela pessoa. O Chico escreveu 412 sem ganhar um tostão, contando histórias maravilhosas, romances completos que já foram levados para N países, muitos países, muitas línguas. E o Chico, naquela humildade, não tinha nada, falava tudo com naturalidade. É estágio, gente, né? Então a gente vai desenvolver isso algum dia, mas é diferente, né? Então, aonde a gente reconhece isso? Livro dos Médiuns, capítulo 19. Chegou lá, Livro dos Médiuns, capítulo 19, aí você vai entender, tem que separar pelo tipo da mensagem. Se a mensagem é aquela que você conhece e está dando, mas dizendo que é um espírito, você mesmo e usa as pessoas que vão dizer, não, isso é do médium ou é do espírito. Do espírito. Tá? Perfeito, perfeito. Qual a diferença entre Posso contar a minha experiência? Com certeza, o faça, por favor. Eu levei uma determinada pessoa a um centro espírita. Ele me pediu para levar, eu levei. E chegou até lá, eu entreguei a entidade, vai ser tudo muito rápido, porque eu também não posso revelar nomes. Se quiser, pessoalmente, eu faço. E aí, então, apresentei a pessoa, que, aliás, eu gosto muito daquele casal. E aí, então, para surpresa minha, eu disse, eu quero ir embora. A entidade foi, disse, então você tem que ficar aí e tal. Eu disse, meu Deus, não posso. Ele, não, mas você pode ficar, não sei o quê. Eu digo, não posso, eu tenho que sair. Porque eu não quero saber dos problemas do senhor. O que vocês me pediu para apresentar a entidade, eu apresentei. Agora deixou eu sair de perto e vocês resolveram, não tenho curiosidade não. Mas a entidade virou para mim e disse assim, olha, posso lhe dar um recado? Eu olhei santamente, olha bem,
ela querendo dar, médium, querendo me dar um agrado. Não era. Ela está muito bem mediunizada. Então, ela virou e disse, olha, doutor Bezerra de Menezes, Ana Bezerra, que o senhor é uma caneta que não pode faltar tinta. Lembra que eu já lhe contei isso? Com certeza. Eu achei aquilo graça. Também escrevia jornais, não sei o quê, que nada. Me chamou lá de novo, o senhor não acreditou? Tipo, olha, esclarece, porque para mim não tem sentido, caneta, eu não entendo o que o senhor está com câncer de próstata, tem que operar com urgência, senão vai morrer. Foi revelado dessa maneira. A médium estava no estado, estava mediunizada, mas tinha a evidência, a clarividência ali funcionando. Que maravilha, e o espírito a intuindo... E fui operado e estou aí 15 anos depois disso. Tá vendo, gente? E no material utilizado era câncer. E é uma caneta que pode acabar a tinta de forma nenhuma. O senhor me desculpe, seu Campos. Mas aí não. Então vamos lá. Qual a diferença entre vidência e clarividência? Bom, vidência é, portanto, uma faculdade mediúnica. Nós repetimos, antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, na verdade, Kardec, quando estudou o fenômeno, voltou a chamar de vidente, não tem nada demais. É uma faculdade do médium. Agora, clarividência é outra coisa. É uma faculdade específica na qual a pessoa vê fenômenos ocorrendo à distância. Também assisti, não teve conhecimento do Chico fazendo uma situação dessa, que ele recebeu uma pessoa, como tantas que ele recebia, mas recebeu aquela pessoa e a curiosidade, ele morava no Rio Grande do Sul, mas estava como vendedor lá em Uberaba. E aí então, ele foi consultar com o Chico, só para estar, aquele abraço, e o Chico deu um abraço a todo mundo. Sua tia mandou um abraço para o senhor, ela disse que está muito feliz. Ele ouviu aquilo caridosamente, coitado do Chico, ele já está ficando velho. Terminou tudo, saiu dali meio triste, aí o Chico falhou, ele já está ficando velho. Ele pensava. Aí ele telefonou para casa, como é que está todo mundo aí? Tive com o Chico, não foi muito bom não, mas como é que está as coisas aí? Ah, está tudo bem, mas sua tia fulano faleceu. Ele disse, o quê? Faleceu quando? Nossa, foi 2 dias antes daquele contato com o Chico. Nossa, o Chico estava certo. Perdão, o Chico, duvidei de você. Mas o Chico viu. Sim, exatamente. Não adianta, ele revelava. E agora, o que você vai dizer? Não tem como. Não tem. Vai negar o fenômeno? Não, impossível. Não o Chico não sabia, ele não sabia, o consulente. Foi lido na mente do Chico? Não. Porque ele não, como é que o Chico ia ler na mente dele se ele não sabia? Exatamente. A família está no Rio Grande do Sul e ele está em Uberaba? Estava, né? Exatamente. É interessante. Perfeito. Como se explicam os fenômenos? Não, mas espera aí. Então aí eu tenho que classificar para você o seguinte. Então, você fez a pergunta. Qual a diferença entre vidência e clarividência? Isso. Então, vidência é a de ver os espíritos, é a faculdade mediúnica. A clarividência não deixa de ser também, tá? Mas a diferença é que na clarividência você vê coisas ocorrendo à distância, tá? Sim. Entendeu? É coisas ocorrendo à distância. É ciclo de coisas ocorrendo à distância. Agora, a vidência não é coisa ocorrendo, é o fato de ver espíritos, normalmente. Agora, a clarividência é fato ocorrendo à distância. Como existe também, embora Kardec não tenha tocado no assunto, a clareaudiência, que um médium de primeira condição, ele ouve relatos ocorrendo à distância. Além de ver, ouve também. É uma faculdade a ser estudada, mas inegável, os fenômenos são muitos. Perfeito. E aí eu entro sobre clarividência. No caso de Antônio de Pádua, ele teve a clarividência e a clareaudiência com relação ao pai que estava sendo julgado em Portugal? Na verdade, eu não sei se ele teve a clareaudiência, porque o que se sabe é que ele viu que o pai estava sendo julgado e, pela circunstância, ia ser condenado. Então, num estado de desdobramento espiritual, o corpo ficou adormecido, ele saiu com o seu corpo espiritual, foi até Portugal, entrou no júri, abençoou o pai, tá? E o pai foi, e ele voltou. Aquilo fez com que ele se tornasse um santo poderoso. Mas, como eu estou lhe dizendo, da clarividência não tem dúvida, que ele viu o fato. Agora, nenhum relato diz que ele ouviu os diálogos que iam condená-lo. Então, eu também não posso afirmar.
A primeira parte eu não sei, não há como afirmar. Mas a segunda que ele foi lá é a própria igreja que ensina e nós respeitamos. Perfeito. Só que temos que fazer o segundo intervalo. Voltaremos em um minuto, que o tempo aqui passa muito rápido. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. E vamos direto às perguntas. Como se explicam os fenômenos de pessoas que andam, tomam providências, se movimentam, embora o corpo esteja adormecido? É tanto um estado de sonambulismo mais apurado. Que é o caso do Edgar Cayce. Edgar Cayce. Então, Edgar Cayce quem foi? 1877, né? Nos Estados Unidos. Então ele nasceu no estado de Kentucky, ele adormecia, isso começou a acontecer a partir de um certo fenômeno, ele adormecia, mas não entrava em estado cataléptico, ou seja, não ficava endurecido, não, ele ficava em estado letárgico, ele tinha um movimento do corpo, porém adormecido, dormindo tranquilamente e de olhos fechados. Aí passava ao lado dele uma pessoa. Ele então, porque primeiro descobriu-se que ele tinha faculdade, depois explorou-se isso. Então passava uma pessoa perto dele, parava, vamos dizer assim, ele de olhos fechados olhava a pessoa, isso parece um absurdo, mas não é, quando se fala de tempo de espírito. Aí ele diagnosticava o que a pessoa tinha e a pessoa saía, alguém anotava o resultado, porque tinha ali uma pessoa que psicografava aquilo tudo, anotava, né? Anotava. Então, o fato é que as pessoas ficavam curadas, assim, mais de 50 mil pessoas, até não tem prova, ele via as pessoas podendo, tem isso, tem que fazer isso e aquilo, tem que operar assim o assado, senão você vai morrer. E fatos que iam acontecer também, e aconteceram, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial especial, ele previu com todos os detalhes, embora tenha feito outras profecias, que graças a Deus ainda não aconteceram. Mas que foram extraordinários, porque aqueles registros todos não foram negados. Ele não era espírita, nunca ouviu falar de espiritismo, nem coisa nenhuma. Simplesmente ele tinha essa faculdade. Deitava, adormecia e naquele estado de olhos fechados ele via, diagnosticava, receitava e curava. E nesses casos havia médicos perto para identificar que... Depois que a pessoa saía dali, disse, Edgar Cayce disse que eu tenho isso. Ele já estava bastante conhecido, e iam verificar, ele tinha mesmo. E estava mesmo. Então nunca se apurou algo que ele tivesse feito que fosse falso. Falso. Que coisa maravilhosa. Por isso procure, entrem na internet, bota lá, Edgar Cayce, C-A-Y-C-E. E aí você vai ver então o homem extraordinário, admirado nos Estados Unidos, graças a Deus, a Terceira Guerra Mundial, que ele previu, incluindo uma série de países que não vem ao caso aqui agora, não aconteceu ainda. Espero não acontecer. Também espero que ele fale. Perfeito. O estado de sonambulismo pode ser provocado por terceiros que estejam estudando o fenômeno? Pode ser até por um bom hipnotizador, que ele tem um conceito muito grande, se ele é uma pessoa séria, ele pode provocar sim e vai conseguir bons resultados. Perfeito. Desde que haja uma condição necessária e indispensável, que é a entrega da pessoa que se submete a ele. Ah, sim. Entendeu? Sim. Porque se a pessoa for resistente,
Às vezes até vai também, mas é muito difícil e não é confiável a revelação. Agora, quando ele se entrega e ele tem essa faculdade, é uma beleza. Perfeito. Os americanos tentaram, em época de guerra, de colocar uma pessoa lendo os segredos lá na Rússia, tá? Imagina a Rússia muito adiantada em foguete, alguém lá que fosse até lá, russo, que tivesse essa faculdade, lendo, transferir pelo pensamento para os Estados Unidos. Nunca acertaram, né? Porque utilizar o mundo espiritual para esse fim, não vai conseguir. Com certeza que... Mas então, para só te dar uma ideia, tentaram, mas não se conseguiu. Agora fez uma experiência, é possível transmitir números, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Foi possível, ficou provado que era possível transmitir. Mas segredos, essas coisas que interferem no terceiro, não. Perfeito. Uma página, não. Não pelo menos, talvez daqui a alguns milhares de anos, a nossa evolução permite isso acontecer. Ah, sim. Tudo vai depender, então, especificamente do nosso grau evolutivo. Isso. E Edgar Cayce, quando ele era vivo, ele morreu em 1945. A guerra tinha terminado a segunda, quando ele previu a terceira. Então, é uma coisa impressionante, né? Perfeito. Como são explicados os relatos de alguns sonâmbulos que narram fatos ou situações que ignoram quando despertos? Eu vou dividir essa pergunta. Não, perdão, é uma só. Como são explicados os relatos de alguns sonâmbulos que narram fatos ou situações que ignoram quando despertos? Exatamente, porque isso é a vista espiritual. Por isso que Kardec chama de segunda vista, ou né? Por quê? Porque efetivamente ele não tem essa visão enquanto está acordado. Por exemplo, você já teve um sonho bem nítido? Já, certamente. Já, com certeza. E teve um monte de sonhos que você não conseguiu lembrar. Não consegue Pois concatenar. então o sonâmbulo também não lembra de tudo. Esse médico famoso, porque era a experiência por efeitos na época em que a medicina, através da homeopatia, estava sendo desenvolvida, e ele então fazia aquilo de noite, depois ele dizia, não fiz nada disso não, alguém entrou aqui, foi um empregado meu que fez, eu não fiz nada, mas ele fazia, o pessoal ficava observando ele, dormindo, fazia tudo certinho, sem eu. Samuel Hahnemann. Hahnemann também estudou isso profundamente, entendeu? Isso. Então essa faculdade é curiosa, agora é tal história. Por enquanto, nós estamos falando de faculdade da alma. Da alma. Então, o corpo físico, o cérebro, não teve acesso a ela. E aí a coisa vai ficando difícil. Perfeito, perfeito. Então, neste caso, a segunda vista é uma faculdade e o exercício é uma faculdade específica. Sim. Tá certo. Ok, perfeito. No entanto, muitas vezes, algumas pessoas que afirmam ser clarividentes relatam fatos que depois não se confirmam. Bom, veja bem, primeiro, pode ser uma fraude, pura e simples. Ah, sim. Segundo, as revelações podem ser feitas por espíritos inferiores. Pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que supondes. Não raros são eles que vos orientam e dirigem. Então, eles nos orientam como? Por exemplo, no ato de despertar, a gente despertar com aquela intuição de determinadas coisas. E essas coisas acabam acontecendo. Se me permitam, com toda a liberdade, com todo amor, eu peço para contar um caso aqui interessante. Quando o senhor Carlos Henrique comprou aquilo que seria futuramente a sede do Centro de Estudo de Esclarecimentos Espírita, que funcionava na casa de Dona Norma e seu Mauri, ele me falou, eu fui até lá verificar a casa e eu fiquei muito penalizado porque a sala era muito pequenininha. Não, mas a gente derruba a parede, mas vamos ter um centro espírita, pouco mais do que 4 ou 5 metros de largura para um negócio pequeno, talvez não tenha 5 metros, 4 metros, porque tem que deixar um espaço, né, para passar entre as cadeiras. Mas aí eu fui e rezei muito, pedi ao doutor Bezerra de Menezes que me desse uma intuição para o Carlão vender aquilo e não ficar com aquela casa. Porque o Carlão me garantiu, ela é tombada, o engenheiro foi ver. Você conhece o caso? Eu conheço. Aí quando eu fui dormir, eu pedi muito ao doutor Bezerra de Menezes, em quem eu confio muito, que ele, o doutor Bezerra de Menezes, me desse orientação do que fazer. Às 5h30 da manhã, 5 horas mais ou menos, eu acordei subitamente com a entidade me dizendo, olha, mande verificar, não é tombada. Eu digo, é assim, não é tombada, mande verificar. Quando eu falei com o Carlão,
Carlos Henrique, que agora mora em Portugal. E ele falou, Gama, mas eu já mandei um engenheiro, volta lá porque eu acredito mais na espiritualidade do que no teu engenheiro. Ele voltou e lá disse para mim, Gama, que felicidade, olha só, não é tombado mesmo, vamos destruir aquela frente toda, eu digo, vamos embora, o salão imenso hoje que tem, é graças a esse sonho, tá bem? Tá lá. Essa mostrar. Todo o pessoal do Centro de Estudo de Esclarecimento Espírita, e especialmente o Carlão, pode dar essa veracidade. Mas com certeza que sim. Uma pergunta, a dupla vista, ela pode vir espontaneamente, ou ela já pode vir predestinada no seu cromossomo para, em uma determinada época da vida do indivíduo, vir a... Se está no cromossomo, eu não sei te dizer. Porém, ela pode ser desenvolvida. Se é isso que você quer, isso. Ela pode ser desenvolvida sim. Isso. Educada e desenvolvida. Esse desenvolvimento vai implicar muito no seu pensamento enquanto espírito encarnado, do que você faz enquanto espírito encarnado. Porque se você planta, vamos dizer assim, flores, é claro que você não vai colher ali nenhuma coisa diferente, né? Você não vai colher, por exemplo, ali bananas, você plantou flores. Então, dependendo da sua plantação, a colheita será possível. Perfeito. Fora disso, não tem como. Perfeito, excelente. Vamos lá. O que é o fenômeno denominado por Kardec como segunda vista? É a faculdade que algumas pessoas têm, né? Ou dupla vista, Kardec diz, portanto, é a faculdade que algumas pessoas veem, que se veem fenômenos ocorrendo à distância, mas sem se desligar do corpo físico. Ele está no corpo físico, mas momentaneamente a mente dele tem acesso às coisas que ele então revela. Tá? Uhum. Como ocorre, nem Kardec explica por enquanto, mas ele relata que essas pessoas têm a segunda vista, que é a capacidade de ver as coisas do mundo espiritual que os outros não veem. O Chico, por exemplo, ao dizer que estava vendo como ele disse, um bispo abraçado nele, estava mesmo. Afinal de contas, era o pai dele. Com pai certeza. adotivo, mas era. Mas era o pai dele, Tá? perfeitamente. E eu não via nada. E contestei, disse, não, Chico, não. Até que ele disse, vai ver. Eu fui ver, era. Perfeito. Tá certo. É possível desenvolver a segunda vista pelo exercício? É sim, já frisamos aqui, é sim. Olha, gente, pelo amor de Deus, não vai entender que esse exercício é levantar peso ou fazer isso ou aquele exercício físico. Não. Sim. É pelo exercício da meditação, da reflexão e principalmente pela sua aquisição de créditos espirituais. Como é que você adquire créditos espirituais? Através da prática da mais desinteressada e absoluta caridade. Então, conforme você revela amor, cresce dentro de você essas faculdades. E aí você passa a tê-las. Por isso que Jesus é claro ao dizer, não vim trazer para outros senão o conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que se conhece essa verdade? Pelo exercício da mais ampla e desinteressada caridade. Muito bem. É possível... Bom, já foi. Esta faculdade é ligada, ou melhor, o organismo tem que estar predisposto para que o espírito possa ter essa faculdade? Sim, se nós considerarmos que o organismo tem que estar predisposto, obedecendo ao comando da mente e dedicado ao trabalho da caridade. Se você está fazendo o trabalho da caridade, mas está fazendo revoltado, tá? Ou se você faz aquilo simplesmente porque, digamos assim, tem gente passando fome, eu vou dar, né? Ou vou levar para eles. Não. Se você faz por amor, o amor cobre a multidão de pecados, então você diz isso, Pedro diz isso na sua carta. Também está no Antigo Testamento. Então, se efetivamente o amor cobre a multidão de pecados, ela também te oferece em troca, digamos assim, provas dessa elevação. Mas, se você não se comporta dessa maneira e faz aquilo mecanicamente, você salvou alguém que tinha queimado. Foi um mérito muito grande, foi. Mas ele era bombeiro, estava ali na hora, todo preparado para aquilo. Tem mérito?
Tem. Mas, pelo amor de Deus, não é o mérito de uma pessoa que entrou sem roupa, foi lá dentro, saiu todo queimado, mas salvou a pessoa. Perfeito. São circunstâncias em que a mente, tá, a determinação funciona junto com o amor ao próximo. Se isso acontece assim, então você tem explicações. Nós estamos lutando com uma matéria muito sutil, que é a mente e a alma enquanto encarnado, Isso. para que o fenômeno aconteça. Desencarnado, para o espírito, é mais fácil, ele tem muitos acessos. Eu posso querer passar através de uma parede como essa e vou bater com a cabeça 500 vezes e não passo. Para que tenha uma ideia de como mudou, André Luiz, nos seus primeiros livros, principalmente o primeiro, ele ficava admirado, ele contando depois para que fosse publicado o livro Nosso Lar, eu ficava admirado como é que, apesar uma parede de tijolos ser bem compacta, eu passava dentro dela, botava a cabeça para um lado, para o outro, e não entendia como a coisa acontecia. Porque ele ainda não tinha assimilado totalmente que agora ele era um espírito, ele já tinha sido informado. Ele agora estava desencarnado, ele era um espírito desencarnado. Mas ele ainda não se acostumava com essa ideia. Também não é fácil se acostumar com a ideia. Com certeza que não. É normal. Então nós sabemos dessa verdade da seguinte forma: muitos espíritos desencarnam e ficam do lado de fora esperando alguém abrir a porta. Porque ele não passa ali. Perfeito. Mas ele, se ele quisesse, era só enfiar o corpo. Porque pode, né? Pela porta ou pela parede. Perfeito. Isso não impede. Não é assim na vida material também, Fequemeira, só para dar uma comparação para o nosso público. Olha, o que acontece? Você está com um problema qualquer, grave, vamos dizer assim, ou não, mas está com um problema qualquer, está com várias pedras no rim. E aí, como é que você sabe que tem pedra no rim? Porque você tira uma ressonância magnética, né? Ou uma radiografia, a ressonância vai mostrar com mais precisão e mostra aquilo que você não consegue ver. Mas então o que penetrou ali? Ondas, né, magnéticas que foram lá dentro e revelaram. Ora, quando essa mente puder também emitir conscientemente ondas que vão até lá para conseguir atingir esse estágio de dizer o que é a mesma coisa. Só que são fatos diferentes. Então, falamos, né? Por exemplo, pedra no rim, eu não vejo, ele não vê, ele sente dor. Então ele vai, tira a ressonância, obtém, realmente estou com uma ou duas pedras aqui no rim. Então eu tenho que operar. Olha, o vidente vai olhar e vai ver as pedras lá dentro. Tentar explicar que isso é fenômeno da alma, que é o mais conhecido, é o mais difícil. Porém, é assim que funciona. Na comparação, fica fácil de entender, né? Com certeza. É aí que acontece. Nessa pergunta, senhor, o senhor colocou assim: o organismo tem que estar predisposto para que o espírito possa ter esta faculdade. Isso depende especificamente do grau evolutivo moral deste indivíduo? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Pelo menos do grau de desenvolvimento dessa faculdade para ele ter nesse nível. Se ele tem essa faculdade, não cobra, não cria problemas, faz por amor, entendeu? Aí então ele tem créditos. Mas se você, e agora estou ligando a uma determinada pessoa que o nosso país sabe o que é, né? Você cobra, você vende água fluidificada para ter esse ou aquele resultado, peraí, não é confiável. Essa revelação não é confiável. Perfeito. Porque aí não está havendo amor desinteressado ao próximo, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Perfeito. A proximidade da morte pode desenvolver a segunda vista ou a dupla vista? Gente, hoje vai ser o dia de eu contar essas coisas interessantes. Antes de concluir o programa, veja só, por que lembrar isso hoje? Sei lá, aniversário da minha esposa, vamos contar um fato diferente. Minha sogra estava muito mal. Há uns 15 dias ou 10 dias que estão em estado profundo de... estava como se fosse morta, em cima da cama, em um dos hospitais aqui de Petrópolis. E, claro, a família foi visitá-la. De repente, o doutor Jorge Ferreira Machado, presente, viu que ela realmente, disse, a senhora já não volta mais à vida, porque ela já está saindo até pedaços dela aí dentro, lamentável. Ela não sente dor, mas está nesse estágio, que estava com aquele tubo pelo nariz. Então, ele, doutor Machado, se retirou. A minha sogra, sim, a minha sogra se despediu da minha esposa, filha dela, do sogro, do José Teófilo Moutinho,
amigo da época, mas que hoje está desencarnado, e eu fiquei por último. Aí eu chamei a atenção dela, que isso, minha sogra, a senhora estava em coma há tanto tempo, saiu do coma, está bem agora. Agora a senhora vem falar de se despedir de todo mundo, justamente quando está tudo bem. Ela virou e disse para mim, ah, meu filho, eu vou ainda hoje. Estou me despedindo porque eu sei que eu vou, deixa que a sombra é assim mesmo. Olha, eles já entraram por aquela porta, apontou para a única porta que tinha lá, a entrar naquela porta, e estão desatando os laços, começaram pelos meus pés. Ela era católica, mas eu que o espírito, quando eu li aquilo, nossa, ela vai mesmo, não tem dúvida. Ela está contando aquilo que os católicos não sabem, mas os espíritos aprendem na literatura. Eu se retirei e falei, despede da sua mãe que ela não volta mais. E quando foi mais ou menos 4, 5 horas, porque eu fui para casa. Sim. A minha esposa ficou lá com ela, 4, 5 horas, ela levantou os braços e retirou-se do plano físico. Então é assim que funciona, gente. Simples, prático, não quer obstáculo. Ela desenvolveu ali a segunda vista, né? Perfeito. Ela viu porque estava próximo à morte. Perfeito. Só que, infelizmente, o tempo também para nós acabou. Eu deixo apenas uma mensagem. Ao estudar isso aí, procurem estudar primeiro o estado de vigília, o de sonho, o de sonambulismo, o de êxtase, o que é a clarividência separada da vidência, a dupla vista ou segunda vista, e aí entende separadamente, porque é tudo fenômeno conectado um com o outro. Perfeito. Mas vamos lá, Tecmir, para nossas despedidas. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e às terças-feiras, às 17 horas. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Eu trouxe para mostrar aos senhores esse livro, Eurípides, O Homem e a Missão. Extraordinário livro de um homem que tinha essas faculdades aí extraordinárias lá em Sacramento, no estado de Goiás. Vão ver, porque é uma maravilha. Então, puder visitar lá o Colégio Allan Kardec, que ele fundou e tudo mais. É a vida, mas tem que a gente, para conhecer, tem que ser assim. Bem, hoje é um dia em que nós sempre nos despedimos fazendo isso. Peço a Deus que abençoe, como comecei o programa, minha esposa, pelo fato de fazer hoje 80 anos. Mas lembramos sempre que nós temos uma frase escolhida por nós mesmos para concluir o programa que fazemos periodicamente, ditamos periodicamente, a fim de que ela fique bem gravada no coração de cada um de nós. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, pessoal. Eu quero convidar você para assistir a nova temporada do programa